Olá, hoje, 30 de setembro de 2018, às 20h30, vamos começar a live sobre suplementação, hormônios e modulação hormonal. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e as minhas redes sociais são facebook.com/drIcaroalves, o instagram.com/drIcaroalves e o youtube.com/drIcaroalves. Você também tem vários vídeos meus lá no icaro.med.br/vídeos, tá? Vídeos sobre os mais variados temas em saúde. E eu queria sugerir que vocês compartilhassem essa live para a gente poder beneficiar cada vez mais pessoas com conhecimento que eu julgo ser de qualidade. A minha ideia aqui, gente, não é ser o dono da verdade, mas sim compartilhar com vocês conhecimento que eu julgo que vai ajudar vocês, pautado em 20 anos de estudo e de experiência em saúde, mais de 20 anos, e que deve ajudar vocês a viverem melhor, tá bom? E por que essa live? Bom, eu já falei pra caramba sobre modulação e sobre hormônios, lá no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios. Claro que toda vez que você for digitar um link, você deve digitar sem ser cedilha, sem pontuação, sem acento, tá? Então você vai digitar icaro.med.br/hormônios, sem o acento, né, lá no O, e icaro.med.br/modulação, sem o C cedilha e sem o atil, modulacal, tá bom? Para você acessar vários vídeos e vários materiais que vão ensinar para vocês o básico, para vocês poderem estudar mais e saber um pouco mais sobre hormônios, sobre como ajustá-los, sobre o que procurar para isso e tudo mais. Entenda, você tem que ser o maior interessado pela sua saúde. Senão, você corre o risco de eventualmente não escolher muito bem os profissionais de saúde que vão te acompanhar e acabar com um acompanhamento incompleto que pode, ao longo do tempo, trazer mais doenças e sintomas e mal-estar para você do que bem-estar, tá? Então, posso dizer para vocês que em quase 20 anos de medicina, o que eu tenho visto é que os pacientes que realmente conseguem obter, né, recuperar, obter, melhorar e manter saúde, são aqueles que estudam sobre saúde, que aprendem o melhor sobre saúde, tá, para não serem enganados, não serem envenenados por aí. Tudo bem? Bom, recentemente saiu uma reportagem sobre suplementos alimentares, suplementação, hormônios e modulação hormonal na TV Justiça, onde eu fui um dos entrevistados, tá bom? E aí, o foco da reportagem era mostrar suplementação alimentar, hormônios e modulação hormonal para fitness ou para saúde, porque tem muita gente usando, tá? O problema é que a minha participação, ela foi editada, e aí mais de 70% do que eu falei não foi ao ar. Eu pretendo colocar esse vídeo depois para vocês, mas achei por bem esclarecer a minha opinião sobre o assunto de forma mais completa, para que vocês não tenham uma interpretação eventualmente equivocada dos meus conceitos como médico sobre o assunto, ok? Mas eu recomendo que vocês acessem lá o site da TV Justiça, vejam também no YouTube deles a matéria, ok? Ela é bem recente, estamos em setembro, ela saiu essa semana, agora que passou, tá? E que vocês acessem o icaro.med.br/modulação e o icaro.med.br/hormônios para poder complementar o material, a abordagem que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Entenda que conhecimento é poder e você precisa buscar conhecimento para ter sucesso em saúde. Não tem como fugir disso, tá bom, gente? Olha só essa frase atribuída ao Einstein, essas frases. É dito que conhecimento é luz e força. Onde há luz, é possível discernir entre certo ou errado, escuro ou luminoso, inútil ou poderoso. Aqueles que entendem o que está errado não se deixam influenciar por ações e pensamentos negativos. Aqueles que possuem conhecimento são sensíveis em relação aos atos e sentimentos dos outros. Pessoas assim têm o poder de transformar o errado em certo. A gente sabe que Einstein foi um grande nome da ciência, mas também sabemos que Einstein, principalmente nos últimos anos de vida, ele falou muita coisa, deixou muita coisa escrita, fazendo uma ponte entre ciência, mente e espiritualidade.
e a gente não pode negligenciar que essa contribuição dos últimos dias, dos últimos anos de vida de Einstein, talvez seja das mais poderosas e úteis para nós. E eu gosto de citar o Einstein, porque foi uma pessoa muito focada em ciência. Einstein não falava em achismos, e nos últimos anos de vida ele deixou muita coisa que serve para progresso pessoal. Você pode procurar melhores frases de Einstein e tudo, e aquelas que são atribuídas a ele que não são, né? Mas para conhecimento pessoal que vão ajudar vocês, tá bom? E no grande livro de Robert Fisher, O Cavaleiro Preso na Armadura, está escrito: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o caminho. Então, gente, você precisa conhecer para poder selecionar o que é melhor para você e para quem você ama. Senão, você vai ficar refém do conhecimento que você tenha até o momento, que pode não ser suficiente ou até adequado, e o uso desse conhecimento não suficiente ou não adequado vai levar você a resultados ruins ou insatisfatórios. Então você precisa de conhecimento. Esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher, ele me foi presenteado em PDF pelo grande coach Paulo Smith, tá? Que eu recomendo que vocês sigam. É um cara muito bom, um cara de Deus, um cara de bem. E esse livro mudou minha vida. É um livro pequeno, deve ter menos de 70 páginas. É uma historinha de um cavaleiro que fica preso na sua armadura e que acaba descobrindo que aquela armadura precisa ser retirada aos poucos à medida que ele cresce como pessoa e entra em contato com uma realidade muito dura sobre si. Para mim, é um dos livros mais poderosos para conhecimento e crescimento pessoal, do lado ali do O Monge e o Executivo, tá? Do livro do Dale Carnegie, que também é muito bom, que eu esqueci o nome agora. Um outro livro também, que é um vermelhinho, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu já falei dele na minha timeline, muito bom, esqueci o nome dele, mas até o final da live, se eu lembrar, eu falo para vocês, tá? Mas está na seção de livros lá do meu site, icaro.med.br/livros, tá certo? Gente, quem não lê, não evolui. Entendam isso. Agora, esse livro do Fisher, ele está à disposição, narrado para vocês no YouTube. Então, se você buscar O Cavaleiro Preso na Armadura, ele está narrado em português para vocês. É uma preciosidade. Outro livro bom para crescimento pessoal é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Tá? Eu não sigo ninguém nessa vida como meu ídolo e que seja aquela pessoa que falou 100% de coisas que eu concorde. Tá? Eu tenho o método Ícaro de viver e é o que eu passo para os pacientes, tem dado certo. Eu construí um método de viver e de tratar pacientes baseado em vários bons médicos e bons pensadores e tudo. Então essa história de achar que eu endeuso qualquer pessoa, não, eu endeuso Deus e Jesus Cristo. De pessoas falíveis e que não vão a verdade absoluta. É claro que tem pessoas com as quais eu concordo mais. E o que o Robert Fisher fala no Cavaleiro Preso na Armadura, realmente é uma coisa que muda a vida das pessoas para melhor. Tá bom? E o que tudo isso tem a ver com suplementos, com hormônios e companhia? É simples, gente. É conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, para vocês poderem escolher melhor o que é melhor para vocês. Tá ok? Mas todo conhecimento, você ainda vai ter que desenvolver sabedoria para usar bem. E para adquirir e transformar em pensamentos seus, depois de você criticar o que você acha que é útil ou não, os pensamentos virarem ações e resultados. Mas o primeiro passo é adquirir bom conhecimento. E com Deus no coração e seguindo ao máximo os princípios que Jesus deixou para a gente na Bíblia, tá? Você trilhar o caminho de desenvolver, utilizar e transformar em realizações para você, para quem te importa e para o mundo. Ou seja, tudo começa no conhecimento de qualidade, que só você pode... E daí para os resultados, tá certo? Conhecimento realmente é a luz que vai te guiar para você ter força, disciplina, determinação, planejamento, foco, colocar em prática e transformar em resultados, tá bom? Não estranhe meu vocabulário, mas aqui eu tenho curso de coach também, eu sou coach certificado pela ABC Coaching, tá? E eu uso isso para o bem dos meus pacientes, tá bom? Não atendo como coach. Então vamos lá. O que são e quem precisa de suplementação, suplementação alimentar, hormônios e modulação? Eu falo sobre tudo isso
no meu mais novo livro, que está sendo lançado agora em setembro, tá? A gente está no último dia de setembro, então ele já foi lançado, que é o Manual da Saúde Definitiva. Você pode buscar na Amazon, na Saraiva, no site da editora Pandorga, ou nas principais livrarias do país. Se você puder me dar a honra de lê-lo e de criticá-lo, de me passar os comentários, eu vou agradecer muito para melhorar sempre, tá bom? Mas eu não estou aqui para vender livro, até porque tudo que eu falei no livro e muito mais tem no icaro.med.br/saúde, em vídeos e tudo mais. Mas quem queira um manual conciso sobre como viver melhor, vai encontrar isso lá no meu livro, tá bom? Ok. Agora, o que é suplementação alimentar? Suplementação alimentar é você melhorar os seus hábitos de vida, mas ter apoio de um bom profissional de saúde, idealmente para te passar suplementos, substâncias químicas que deveriam vir da alimentação, para complementar a sua alimentação. Ok? Existe uma legislação nova para classificar o que são suplementos alimentares e quem pode prescrevê-los. Geralmente, médicos, nutricionistas e dentistas. Tá bom? O que é suplementação, não só alimentar? Suplementação é você administrar para o organismo quaisquer substâncias que ele reconheça, que viriam da alimentação, incluindo fitoquímicos, tá? Substâncias que, na verdade, são remédios naturais, vêm dos chás, vêm de substâncias naturais, ok? Nem sempre o organismo reconhece como dele, em base. Suplementação é suplementar o que o organismo reconheça como que possa vir da alimentação e que ele reconheça como dele, tá? Mas nesse rótulo de suplementação geral, as pessoas costumam colocar remédios naturais também, tá bom? Então existe um conflito aí entre se suplementos também abrangem hormônios bioidênticos, ou seja, cuja estrutura química seja igual à estrutura do que o organismo produz, ou não, ok? Então, assim, é interessante que você vá lá no icaro.med.br/suplementação para entender melhor essa questão. Hormônios, o que são hormônios? Eu explico lá no icaro.med.br/hormônios e no icaro.med.br/modulação, tá bom? Hormônios são substâncias que todos nós precisamos a vida inteira, incluindo crianças, bebês e idosos, substâncias diferentes, que agem de forma diferente nas diferentes células, para poder passar os comandos do cérebro através das glândulas que produzem esses hormônios, para as células saberem o que fazer com o que você come, com o oxigênio do ar que você respira, com a água que você bebe, ok? O organismo que tem carências hormonais, o que é pior, com as doenças que afetam produção hormonal, sim, quase todas afetam, tá? Principalmente quanto mais graves ou crônicas elas sejam ou intensas, tá bom? E os hormônios, eles servem para ensinar as células o que elas devem fazer, tá? É claro que se você tiver bons hábitos de vida, comer direito, respirar direito, tomar água direito, se exercitar, dormir direito, desintoxicar, pegar sol, cuidar de mente e espírito, enfim, possivelmente suas glândulas vão funcionar bem a vida toda, mas a gente sabe que testículos e ovários, que produzem a maior parte de testosterona, progesterona, DHEA, vão envelhecer com a idade e, eventualmente, na maioria das vezes, entram em falência com a idade avançada. Então, para a maioria das pessoas, acaba sendo interessante repor hormônios além de modular. Tá bom? Eu vou explicar isso um pouquinho mais daqui para frente, tá? E a modulação hormonal é simples. Não é uma especialidade médica, tá? Tem gente por aí que usou o rótulo de forma comercial. Ah, eu tenho especialização ou eu tenho pós-graduação em modulação hormonal. E o Conselho Federal de Medicina ficou preocupado com vocês, pacientes, acreditarem que existe uma especialidade médica chamada modulação hormonal. Não existe. Modulação hormonal é um rótulo para um conjunto de conhecimentos envolvendo hábitos saudáveis de vida, envolvendo vitaminas, minerais, remédios naturais, comportamentos e tudo mais, que podem otimizar a produção de hormônios e neurotransmissores. Neurotransmissores são hormônios que agem no tecido nervoso ou a partir do tecido nervoso. Só isso. Então, muita gente por aí criou birra com o conceito de modulação. Algumas sociedades de classe criaram birra com conceito de modulação, tem tentado proibir que médicos falem que fazem modulação hormonal, mas não conseguem proibir,
Por quê? Porque modulação hormonal, todo médico pode dizer que faz, mas nunca pode se apresentar como especialista nisso ou como dizendo que atua medicamente nesta área, tá? É uma briga imbecil, na minha opinião, de alguns conselhos e sociedades contra um rótulo para um conjunto de conhecimentos que visa ajudar a otimizar a produção, o transporte para os tecidos e o funcionamento dos hormônios do corpo. Só isso. Tá ok? Bom, devo dizer para vocês que eu não sou endocrinologista, tá? A minha especialidade é homeopatia. Eu fiz pós-graduação em estratégia ortomolecular em medicina, que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, não como especialidade, mas como estratégia de valor, pela resolução número 2004/2012 do Conselho Federal de Medicina. Ok? E é claro que quem entende mais de metabolismo e hormônios são os bons endocrinologistas. Na minha opinião, bom endocrinologista é aquele que tem uma consulta demorada, mais do que 10 a 15 minutos, na maioria das vezes. Aquele que valoriza hábitos saudáveis de vida e promover esses hábitos saudáveis de vida para os seus pacientes. É aquele que valoriza que o paciente tenha boas vitaminas, minerais, sono, exercício físico, suplementação quando necessário e tudo, para o paciente ter um bom funcionamento hormonal, tá bom? Então, infelizmente, a maioria dos endócrinos que eu conheço no país tem uma abordagem muito tradicional e insuficiente. Agora, você encontra excelentes endocrinologistas no país que têm essa abordagem mais integrativa e completa também, tá? Na minha opinião, por exemplo, em Brasília tem o Dr. Bruno César, na Bahia você tem o Dr. Vitor Manta, no Rio de Janeiro o Dr. Daniel Braga, em Goiás, em Goiânia vocês têm o Dr. Juliain, e vocês têm o Dr. Amir Saado, enfim, são vários nomes. Agora, não é só endócrino que pode prescrever hormônios, ao contrário do que querem dizer por aí, tá? Tem muita gente por aí querendo colocar que só quem pode prescrever hormônios é endócrino. Mentira! Não está escrito isso em lugar nenhum, não tem proibição formal do Conselho de Medicina. Se não um gineco que passe um anticoncepcional, anticoncepcionais não fazem bem para a maioria das pessoas, mas enfim, um gineco que passa hormônios, ele estaria infringindo alguma lei ou alguma norma e não está. Um clínico que passa hormônios da tireoide também estaria infringindo alguma lei e não está. Ok? Existe a birra de alguns com o termo de modulação e até com suplementação. Por quê? Porque a gente não aprende a fazer suplementação na faculdade de medicina. Não aprende. E muitas vezes, quando você suplementa, que é complementar uma alimentação adequada para o paciente que precisa com o que ele precisa, ele funciona muito melhor e cura-se ou trata melhor de doenças e de sintomas. Ok? Isso realmente acontece. Agora, muitas vezes as pessoas vão defender o que sabem, e quando não sabem o que é suplementação, vão criticar, o que é ruim para os pacientes, ok? Então, procure habilidade nos profissionais que te atendam. Lá no meu site, se você buscar bons profissionais, no icaro.med.br, eu dou dicas para vocês escolherem bons profissionais para acompanhar vocês, tá bom? Bom, a minha trajetória particular, ela pode explicar para vocês por que eu sou um homeopata que prescreve suplementos e hormônios. Desde a faculdade, eu fiquei muito incomodado em a gente passar visita nos pacientes, que é passar nos leitos, e os professores falarem das doenças dos pacientes, mas pouco valorizarem para a gente se o paciente toma água, se ele come direito, se ele respira direito, se ele se exercita, se ele tem vícios e tudo mais. Então, era basicamente na faculdade. Olha que eu fiz uma das melhores do país. Quais doenças esse paciente tem e quais remédios são indicados para essa doença. E eu achava isso muito incompleto, além de algo desumano. Ok? Formei e fui procurar cursos mais naturais para poder olhar melhor o paciente. Acabei caindo num curso de iridologia, irisdiagnose, que falava muito de terapêuticas naturais, tá? E durante o meu curso de iridologia e irisdiagnose, eu tomei 5 tiros no assalto. Virei paciente. E notei que a minha recuperação como paciente era muito melhor do que a da maioria dos pacientes que tinha tido que eu tive.
eu perdi 3 músculos da perna, eu fiquei em coma induzido, eu perdi muito sangue e me recuperei em tempo recorde. E aí, o que a maioria dos médicos me falou é que, é porque você era atleta, cuidava da saúde e não cuidava tão bem quanto eu cuido hoje em dia. Então, eu passei a ser um estudioso ferrenho da questão de hábitos saudáveis e estilo de vida como forma de melhorar a saúde minha e dos meus pacientes. Ok? Beleza. Aí eu comecei a falar sobre água, tanto que o meu primeiro artigo sobre água, ele saiu em 2002, pela revista do Uniceub, quando eu dei aula já com 1 ano de formado, eu dei aula 1 ano e pouco de formado para fisioterapia, curso superior. Aí comecei a escrever sobre água, sobre alimentação, depois publiquei um livro sobre isso, eu estou no 6º livro agora, que é o Manual da Saúde Definitiva, tá? E aí comecei a fazer o curso de homeopatia. Mas comecei a ver que só hábitos saudáveis de vida para os pacientes e homeopatia resolvia muito, mas ainda faltava alguma coisa. Então, fui procurar no Brasil qual pós-graduação que poderia mais ensinar um médico a suplementar direitos dos pacientes, ou seja, complementar o que o paciente precisa em termos de alimentação, porque é difícil alimentar-se adequadamente hoje em dia. Eu explico tudo isso lá no icaro.med.br/suplementação. Acesse que eu dou até dicas de suplementos para você conversar com seu profissional de saúde nesse link, tá? Aí eu fui fazer o curso de ortomolecular. Fiquei encantado com a ortomolecular, né? E vi que os pacientes melhoravam mais ainda quando usavam vitaminas, minerais, aminoácidos, carboidratos de forma adequada, boas gorduras e tudo. E no final do curso de ortomolecular, falava-se sobre hormônios e a chamada modulação ou ajuste dos hormônios. Modulação hormonal é ajustar os hormônios. Só que tem gente que não precisa necessariamente de você dar o hormônio. Por exemplo, você pega uma pessoa sedentária e fala para ela fazer mais exercícios físicos, consumir mais proteínas variadas, junto a bons hábitos de vida, sabe? Essa pessoa dormir direito, usar um GABA à noite, sabe? E essa pessoa vai aumentar a testosterona, vai aumentar o GH, e você não repôs hormônios, você ajustou o hormônio de forma natural, sem reposição, que é a modulação hormonal. Ok? Então eu vi que os pacientes melhoravam muito, mas que o curso de ortomolecular falava de modulação, mas que eu teria que aprender mais sobre modulação hormonal. Aí eu fui ver se a endocrinologia convencional ela falava sobre modulação e sobre hormônios de uma forma a valorizar hábitos saudáveis de vida, suplementação. Não falava. Então eu pensei, bom, eu vou ter que buscar até fora do Brasil quem é que fala sobre esse tipo de coisa com propriedade, mas valorizando a parte de suplementação, de hábitos saudáveis de vida mais natural e saudável. Beleza. Aí o que eu descobri? Que tinha lá fora pessoas boas, sabe? Como, por exemplo, Pauline Tai, que até dá palestras em português e tudo mais, mas que a maioria das boas referências remetia ao Brasil, ao Laí Ribeiro, ao Ítalo Rachid, tá? Ao Arthur Lemos, ao Efraim, e aí eu comecei a estudar, fiz cursos de vários desses, ok? Através do Ítalo Rachid, conheci o Thierry Hertog, que é um endocrinologista muito famoso na Europa, dá cursos no Brasil, no mundo inteiro, e através desses eu cheguei ao Frank Schallenberger, cheguei ao Dr. Joseph Mercolat, cheguei ao Dr. David Brownstein, e a vários outros nomes bons. E aí eu pude complementar minha formação entendendo como a modulação hormonal pode ajudar os pacientes, tá bom? A gente repõe hormônios dentro da modulação hormonal, muitas vezes é necessário, às vezes transitoriamente, muitas vezes para toda uma vida, a menor dose possível que ajude os pacientes, tá bom? A gente repõe em situações especiais, por exemplo, usuários de anticoncepcionais muitas vezes precisam da reposição de DEA e de progesterona, porque o anticoncepcional detona esses níveis. Pessoas muito estressadas podem precisar da reposição de pregnenolona e às vezes até de cortisol. Mulheres na menopausa, depois da menopausa, homens depois da andropausa, podem precisar da reposição de testosterona, de progesterona, de GH, sabe? E aí, eu acabei compilando esses conhecimentos todos nessa live que eu estou aqui falando para vocês, tá? E também no icaro.med.br/modulação, no icaro.med.br/hormônios.
E aí, algo me surpreendeu. Vários pacientes chegavam no consultório com pressão alta e com pouco conhecimento em hábitos saudáveis de vida, ou seus médicos não tinham falado para esses pacientes, deixado claro, de forma o paciente priorizar, ou o paciente não quis priorizar, o quanto melhorar os hábitos de vida seria poderoso para ele ou usar menos remédios e ficar melhor, ou parar de usar remédios. Como? Aí eu expliquei isso lá no icaro.med.br/saúde, sim, como você pode se livrar de remédios ou usá-los menos, de forma bem natural, usando isso que eu falei para vocês. No icaro.med.br/saúde, está lá gratuitamente, eu explico também no Manual da Saúde Definitiva, tá bom? E tem um link lá dentro que principalmente vai ajudar vocês a entenderem o que são esses degraus que, se você tem um sintoma ou uma doença ou quer prevenir, sabe, que você tem que seguir para poder abordar direito. Então, o primeiro degrau, quando eu pego um paciente com pressão alta, por exemplo, é fazê-lo melhorar água, comida, exercício, sono, respiração e os demais hábitos de vida que estão lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/questionário. Aí eu vi que os pacientes, eles, quando melhoravam os hábitos de vida, a maioria diminuía os remédios ou largava os remédios para pressão alta. Ok, eu estou usando só um exemplo da pressão alta. Isso aconteceu com diabetes, com osteoporose, com fibromialgia, com queda de cabelo, com doenças reumatológicas, com doenças autoimunes, até com hipotireoidismo, sabe, com várias doenças. Aqueles que não melhoravam só melhorando os hábitos de vida, quando a gente fazia os exames, identificava pelos sintomas também a necessidade de suplementação, passando os suplementos corretos, ômega 3, vitaminas, minerais, lactobacilos, o que eu falo lá no icaro.med.br/suplementação, tá? O que eu notei? Que os pacientes que não tinham melhorado só de melhorar os hábitos de vida, melhoravam quando tinham a suplementação adequada junto a bons hábitos de vida, sempre. Nunca tome substâncias sem melhorar os hábitos de vida. Aí a grande maioria dos pacientes já melhorava com os conhecimentos básicos da ortomolecular, né? Tanto que eu nem precisava usar homeopatia para a maioria dos pacientes, ok? Para alguns desses, ainda não tinha uma melhora expressiva ou, em casos raros, não tinha melhora. Aí eu acrescentava quântica, homeopatia, e ia checar os hormônios dos pacientes. E muitas vezes, necessários, com bioidênticos, aqueles cuja estrutura molecular é idêntica aqui, ou isomolecular, é o outro nome deles, né? Idêntica que os pacientes produzem, eles terminavam de melhorar. Tanto que hoje em dia, eu posso dizer para vocês que o índice de falha dos meus pacientes, Deus e eu ajudando, né, tem sido muito pequeno mesmo. E na maioria das vezes, quando falha, o paciente não está observando direito, ou o estresse ficou grande demais, e aí tem que ajustar alguma coisa e tudo mais. Graças ao bom pai. Ok? E aí, por conta de eu expor esse conteúdo sobre modulação hormonal na internet de forma bem técnica e clara, eu tenho centenas de endocrinologistas que assistem cursos meus em todo o país, e de outros profissionais de saúde, e de médicos, e de dentistas, e de psicólogos, e de farmacêuticos e tudo. A TV Justiça me convidou para falar sobre modulação hormonal para eles. Eu falei para eles, olha, eu só falo se vocês deixarem claro para as pessoas, lá no rodapé de quando eu estiver falando, que modulação hormonal não é uma especialidade médica, tá? É um conjunto de conhecimentos e de ferramentas que todo médico pode, na minha opinião, deveria ter, tá certo? E deixar isso claro na reportagem e me permitirem exibir o meu ponto de vista completo, linkando também na reportagem de vocês, para que não fique um entendimento incompleto. Infelizmente, reportagens são editadas, a reportagem está muito boa, da parte de suplementos alimentares, saúde e até fitness, mas a parte de modulação hormonal ficou um pouco incompleta. Então pode ficar parecendo, pelo que tem lá, que eu estou querendo que todo mundo faça modulação hormonal. Não, não é isso. Eu acho que todo mundo tem que melhorar seus hábitos de vida, incluindo alimentação, respiração, água, exercício e sono, tá? Isso está lá no icaro.med.br/saúde, bem explicado. Se não melhorar só com isso, possivelmente vai ter que ver a parte de suplementação, sim, tá? Quem come de forma perfeita talvez não precise, mas é raro encontrar isso hoje em dia, ainda mais com tanto estresse e correria que há por aí,
tá? E para muitas pessoas pode ser necessária a modulação hormonal, sim, mas não é obrigatório para todo mundo. Fui claro? Ok? Mas como eu queria evitar problemas com isso, eu resolvi falar para vocês aqui sobre o tema, tá certo? Então, deixa eu deixar claro para vocês. Se você quer prevenir doenças, eu deixei claro lá no icaro.med.br/saúde esses degraus que você tem que seguir para você conseguir um bom acompanhamento por bons profissionais de saúde que vão ajudar você já nos seus esforços de melhorar em termos de saúde. Melhorando hábitos de vida, checando suplementação e, por que não, se você eventualmente vai precisar de modulação hormonal. Continuo falando para vocês que já peguei paciente com dor de cabeça crônica, já tinha melhorado hábitos de vida, suplementação não melhorou e quando a gente foi ver tinha carências hormonais sim, que melhoraram com modulação ou reposição. E também pacientes com diabetes, e também pacientes com doenças autoimunes, eu trato muita doença autoimune no consultório, também pacientes com hipotireoidismo ou dificuldade de emagrecimento, trato muito isso em consultório, não estou prometendo para vocês nenhuma solução mágica, paciente comigo sabe que vai suar a camisa para reinventar como ele ou ela vivem para poder melhorar de verdade, ok? Porque senão pode ser que você vá usar hormônios e aí você vai, ou remédios, e vai cair numa muleta dessas coisas terem uso crônico para você, quando muitas vezes o que você precisava seria outra coisa. Seria água, comida, exercício, sono, respiração de qualidade, quantidade adequada, suplementação adequada, sabe? Entre outras coisas. E já vi vários pacientes com dor de cabeça crônica, com cansaço crônico, com problemas de memória, com problemas de libido, de queda de cabelo, de pele e unha ruins, de má performance geral, de vários sintomas incômodos, até câncer, eu trato muito paciente com câncer, melhorarem muito antes de usar os remédios, fazendo uso dessas outras coisas que eu expliquei para vocês. Tá ok? Então, o que fazer, Ícaro? É simples. Se você tem algum sintoma ou alguma doença, tá? Ou você quer prevenir, quer viver melhor, acha que não tem nada, mas quer só viver melhor, vai lá no icaro.med.br/saúde, que eu explico tudo isso lá. Tem links que levam também para a parte de produção hormonal, de modulação hormonal e de suplementação, para você ver se aquilo se ajusta ao seu caso, se aquilo é algo que você concorda ou não, tá? Mas assim, você tem que acessar os links para aprender, você tem que buscar conhecimento de qualidade para aprender, sabe? E aí, depois que você tiver o conhecimento de qualidade, é realmente o próximo passo buscar bons profissionais para você avaliar se você precisa de bons hábitos de vida. Todos precisamos, tá? Como adotá-los, se você precisa de suplementos e até de hormônios. E aí, via exames completos e uma avaliação mais demorada, mais pormenorizada, o bom profissional, ou os bons profissionais, talvez você precise de um médico e também de um nutricionista, de um psicólogo, por aí vai, tá? Esses profissionais prescreverem, acompanharem o uso, ajustarem as doses, o tempo de uso, a qualidade dos produtos, a forma de usar, quando parar e etc. Tudo bem? Entenda, Confúcio já disse para nós, há muito tempo atrás, que o ser humano, ele entrega a saúde para ter dinheiro, tá? E depois, na velhice, entrega o dinheiro ou as posses para poder recuperar a saúde, o que nem sempre é possível. Que vivem ansiosamente, como se nunca fossem morrer, sabe? E acabam um dia morrendo sem nem ter vivido. Então, gente, que a sua vida seja muito mais do que isso, que você entenda que aprender é fundamental. Só o conhecimento de qualidade é a base para qualquer mudança, tá? E em relação à suplementação, vá lá no icaro.med.br/suplementação, que você vai ver lá dicas da suplementação para fitness, sim, mas nunca sem priorizar saúde. O meu trabalho em consultório é priorizando saúde. Até os atletas que eu acompanho são aqueles que querem boa performance, mas que o foco principal é saúde. Atleta que quer fazer doping, levar hormônios a níveis suprafisiológicos, acima do normal de laboratório e tudo, não me procuram porque eu não faço esse tipo de coisa, tá? Tem quem faça isso, assume os riscos, os ônus e os bônus, joia, não estou condenando, cada um com seus objetivos de vida, tá? Mas eu tanto foco em saúde que o meu link principal e mais acessado mundialmente do site é o icaro.med.br/saúde, tá? E se você quiser saber como está a sua saúde hoje, para saber por onde começar de forma mais simples, eu sugiro você ir lá no icaro.med.br/questionário
e mais ainda no icaro.med.br/12 passos. E se você quiser um começo rápido, um quick start, icaro.med.br/3 combustíveis. Tá bom? Então, aprenda o que é melhor para você. Busque o apoio de bons profissionais de saúde, tá bom? Que não foquem primeiro em só achar a doença e depois o remédio para ela, ou só te dar um diagnóstico e tirar suas esperanças dizendo que não tem tratamento, você vai ter que aprender a conviver, sabe? Depois de 5 a 10 minutos de consulta, que eu acho que isso nem muito humano é, a não ser em casos muito especiais, tá? Busque conhecimento, coloque em prática o que é necessário, tenha disciplina para manter as mudanças, e aí você vai, com saúde, produzir mais, melhor por mais tempo, manter saúde e foco nas demais áreas da vida, e vai adquirir bem-estar, qualidade de vida. E aí, para tudo isso, vai vir felicidade, que é a busca essencial de todo ser humano com tudo que faça no dia a dia. Felicidade para você, para quem te importa e para o mundo. Tá bom? Então, por favor, compartilhe essa live, assim a gente vai ajudar mais gente a recuperar a saúde, mantê-la e otimizá-la. E se você não tiver preguiça, você vai sair desse vídeo e vai lá no icaro.med.br/saúde e vai ler um material passo a passo, com dezenas de horas de material passo a passo para você melhorar a tua saúde de vez. Ou então, compra lá o meu mais novo livro, tá? Que é o Manual da Saúde Definitiva. Você pode encontrar mais sobre ele no icaro.med.br/livros, icaro.med.br/livros, tá? Além de outras dicas boas de livros, e eu tenho certeza que isso tem tudo para mudar a sua vida para melhor, tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e eu espero que nesse curto vídeo você agora tenha o básico que você precisa para mudar a sua vida para melhor, seja com bons hábitos de vida, seja com suplementação, seja com modulação hormonal, tá? Seja com os conhecimentos que estão em icaro.med.br/saúde. Fique com Deus.